Boa noite, meus queridos. Um pouco atrasado hoje, né? Mas o nosso tema é: Deus atinge nosso ponto fraco. Deus quer nos quebrantar. Não tem jeito. Às vezes nós pensamos que Deus vai ser enganado pelas nossas máscaras religiosas, que Deus vai ser de alguma forma ludibriado, que nós conseguiremos impressionar a Deus com a nossa maneira de ver, de fazer as coisas. Mas Deus não é assim, Ele conhece todas as coisas, sabe aonde realmente precisamos mudar. Ele olha para nós, conhece o nosso interior, o íntimo da nossa alma, e Ele vai trabalhar nesse íntimo. Ele não vai permitir que nós o enganemos. Essa é a verdade. Deus não permite que nós o enganemos, que seja enganado. Não se permite a isso. Então, Deus atinge o nosso ponto fraco. Deus tem que fazer isso na nossa vida. Tem que tocar naquilo que é frágil. Estou vendo o Lauro aqui, o Ricardo, a Ana, a Sônia Fortini, eu já vi agora mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Nosso tema hoje é esse: Deus atinge o nosso ponto fraco. E eu vou usar como texto, para analisar essa questão, o texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 até o 22. Texto muito conhecido, o texto do jovem rico, um homem amado por Jesus. O texto fala: Jesus o amou, viu nele uma pessoa sincera, uma pessoa que estava realmente buscando a presença de Deus. Ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Olha que interessante. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa. Alguém já chegou para você e perguntou isso? É a pergunta que todo pastor... Ô Verônica, que bom que você está aqui hoje, Verônica, lá de Recife, que legal. Vejam, alguém já chegou para você assim, pegou você de surpresa e disse: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Olha que pergunta maravilhosa. O que Jesus respondeu? Não é interessante? Jesus foi no centro do problema. Era um moço bom, um moço religioso, um moço que cumpria as normas da religião judaica. Era um indivíduo comprometido com as coisas de Deus. Era uma pessoa rica, era uma pessoa bem vista, estimada, e ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus deveria fazer o que todos nós fazemos. Simplesmente creia em mim, você será salvo. Oi, Menes, meu irmão. Aí você está. Recebo suas mensagens todas as manhãs, viu, Menes? Vejam, então, Jesus poderia ter dito: olha, creia em mim e você será salvo, não falou? Não, Jesus falou outra coisa. Jesus deu para ele uma tarefa. Olha o que Jesus falou. Versículo 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, ou seja, não enganará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele começou a falar os 10 mandamentos. E a resposta foi imediata: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então era um homem religioso que praticava a lei, que estava indo à igreja, indo à sinagoga, seguindo as normas da sua fé. Então a pergunta natural é: o que eu preciso fazer? Provavelmente nada, né, Jesus? Já estou salvo. Mas Jesus não parou por aí. Jesus poderia simplesmente ter dito: eu sei que você é uma pessoa muito séria, né? E Jesus poderia ter respondido assim, e de fato ele era. Tanto é que Jesus o amou. Olha aí, e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vejam, você pode às vezes obedecer 9 dos 10 mandamentos, mas se você desobedecer a um deles, você perde a salvação. Por quê?
porque Deus não tolera o pecado, Deus é santo, só entra no céu quem é santo ou quem é perdoado. Quem é que entrou e voltou para o céu porque é santo? Jesus, é o único, porque realmente não pecou. Eu e você precisamos de perdão. Eu e você precisamos ser alcançados pelo amor e misericórdia de Deus. Se eu não for perdoado pelo Senhor, se eu não entregar minha vida a Ele, dizendo eu creio que o Senhor tem a resposta para os meus pecados, eu sei que o Senhor ao morrer na cruz pagou pelos meus pecados, eu confesso que sou pecador e que sozinho jamais chegarei no céu. E eu não entrarei no céu se eu não fizer isso. Só entrarão no céu os santos perfeitos, como Jesus, ou os pecadores arrependidos e perdoados. E Jesus queria que ele admitisse isso, porque ele chegou para Jesus contando toda aquela lista de religiosidade que ele seguia. Faço tudo isso, Senhor. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudareis ou não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Eu faço isso desde a minha juventude. O que mais que eu preciso? Aí Jesus diz assim, o amou e disse, uma coisa te falta. Faz isso e terás um tesouro no céu. Olha o que Jesus falou. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Jesus nunca pediu isso de ninguém. Vocês notaram? Em todas as vezes que Jesus pregou, ele falava, tua fé te salvou, muito bem, nunca vi fé como essa, nunca presenciei uma atitude tão maravilhosa como essa. Não é interessante? Mas nesse caso, nesse jovem rico, religioso, um homem bom, um modelo para a sua sociedade, uma pessoa que tinha tudo para ser acolhido e abraçado por Jesus e ter dito, venha, você está salvo, porque você já pratica tudo que está na lei. Jesus quis mostrar para ele que ele não praticava tudo que está na lei, porque ninguém pratica, nem você que está aí desse lado, nem eu que estou aqui. Nós somos todos pecadores, igualados pela condenação. Se eu cometer um pecado, não preciso cometer todos. Se eu cometer um pecado apenas, eu serei condenado, porque no céu não entra o pecado. Só entra o pecador perdoado, o pecador arrependido e os santos. Como ninguém é santo, só Jesus foi santo, viveu sem pecado, ele ao morrer ressuscitou por direito ao terceiro dia e voltou para o Pai. Porque a Bíblia diz que a morte segue o pecado. O salário do pecado é a morte. Ora, se Jesus não pecou, a morte não poderia retê-lo. Então Jesus ressuscitou por direito, por ser santo, imaculado, sem pecado. Todos os outros apóstolos morreram e não ressuscitaram. Todos os outros que creram em Cristo durante a história da igreja inteira, todos morreram e depois estão aguardando a ressurreição final prometida por Jesus. Por quê? Porque o pecado nos leva à morte e a morte é uma realidade, ninguém vai fugir da morte. Nós falamos recentemente aqui num texto que fala, quem, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros a mais no curso da sua vida? Não acrescentará. Os pecadores estão destinados à morte e no momento certo morrerão e enfrentarão o juízo. E o juízo é um só. Se você creu no Evangelho, você será salvo. Se você creu em Jesus, você será salvo. Se você não creu, você já está condenado. Jesus foi salvo da morte por mérito. Eu serei salvo da morte pelo mérito de Jesus. É por isso que eu preciso crer em Jesus. E esse moço maravilhoso, religioso, um exemplo para a sua sociedade, ele precisava entender que ele era pecador e ele precisaria se arrepender. E aí Jesus vem com essa, tira do nada, coisa que ele nunca tinha falado para ninguém. Vai, vende tudo que tem,
dá-o aos pobres, e siga-me, e terás um tesouro no céu. O que esse jovem fez? Retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Logo depois Jesus vai falar sobre o perigo das riquezas, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vai falar assim como é difícil para uma pessoa rica entender a graça e a misericórdia de Deus, porque essa pessoa precisa entender que ela jamais irá ao céu sem tudo que ela conquistou nesse mundo, nessa vida. Ela precisa de Deus, precisa de Jesus. É muito importante que você entenda a graça de Deus na sua vida. E esse moço precisava ouvir essa palavra de Jesus. Infelizmente, ele se retira triste. Não sabemos o que aconteceu depois. Pode ser que depois ele tenha voltado, declarado a sua fé em Jesus, feito o que Jesus falou, não sabemos. O fato é que existe uma grande verdade aqui. A verdade é que se eu não for confrontado no meu pecado íntimo, não for quebrantado, não for de fato tocado por Deus e me arrepender desse pecado, se eu não passar por essa experiência, eu com certeza não irei para o céu. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Deus não aceita essa arrogância humana. Deus atinge o nosso ponto fraco. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, Abraão tinha um filho que ele amava, Isaac, filho da promessa. Deus falou para ele, vai e sacrifica. Por quê? Porque Deus queria mostrar para Abraão que ele deveria crer mais em Deus do que naquela criança prometida que estava ali na frente dele. Davi, homem segundo o coração de Deus, grande líder em Israel, caiu em adultério, praticou o assassinato do marido da mulher com quem ele adulterou, Batseba. E ele então, ele passa por essa situação, passa por esse momento em que ele tem que se quebrantar. Leia o Salmo 51, ele falando do seu pecado, do seu erro, pedindo perdão, se humilhando diante de Deus. Era o coração nobre de Davi. Não se orgulhava das suas conquistas espirituais ou militares. Não, ele era um homem de carne e osso que sabia dos seus limites e entregava o seu coração a Deus, arrependido dos seus pecados. Olha a mulher samaritana que tinha uma compulsão sexual. Jesus toca na vida dela, fala, olha, vai buscar teu marido. Vai, não tem. Se eu sei, esse que você teve vários, esse que você tem não é seu. Tocou antes de recebê-la para crer nela, tocou na ferida, tocou no ponto fraco daquela mulher. Paulo era brilhante, sofria de orgulho. Deus mandou para ele perseguição, cegueira, doença. Paulo foi preso, passou por uma série de situações. Deus tinha que quebrantar. Quando ele estava perseguindo os judeus, ele teve aquela revelação na estrada de Damasco. Teve que se quebrantar, ficou cego. Foi até um cristão e lá ele recuperou a sua visão, se batizou, entregou a sua vida a Jesus. Olha Jonas. Jonas vai até Nínive, prega. Não vou. Entrou num barco e sumiu. O barco entrou numa tempestade, ele foi jogado na água, ele disse, essa tempestade está acontecendo por minha causa, me joguem no mar. Para os homens que estavam no barco, aquilo era um suicídio. Na realidade, Deus estava usando Jonas para pregar aos ninivitas, usou um grande peixe que o engoliu e o levou de lá. E, inclusive, o Novo Testamento fala, assim como ele esteve na barriga do peixe, o Filho do Homem deverá passar também 2 dias e 3 noites no interior da morte e depois voltar. Olha que interessante, né? O jovem rico é o de hoje, o apego material, o apego ao dinheiro, o indivíduo que faz do dinheiro, dos seus bens, o seu valor principal, se apega àquilo. Mas Deus precisa tocar nos nossos pecados, Deus precisa tocar no nosso ponto fraco. Não sei qual é o seu, qual que seria? Mentira? Seria fofoca? Seria
ganância? Seria inveja? Seria descontrole sexual? Qual o problema que você no fundo carrega? Qual? Deus tem que lidar com esse problema e Ele vai lidar da melhor forma possível. Às vezes fala assim, meu filho precisava ouvir essa mensagem. Olha, Deus está trabalhando com o seu filho da maneira mais profunda e maravilhosa que só Ele sabe fazer. Hoje, agora você ouça a minha palavra, diga, o que é que Deus precisa tocar na minha vida para que eu possa experimentar a misericórdia, a graça, a salvação de Deus. Então vamos ver. Os pecados, de alguma forma, nos levam a Deus. Por quê? Assim que eu reconheço o meu pecado, eu vou olhar para Deus. Se eu estiver no fundo do poço, eu não tenho para onde olhar. Eu só posso olhar para Deus. Quando todos estão longe de mim, ninguém mais me ampara. Quando eu não tenho mais recurso, eu só tenho um para buscar, é Deus. É olhar para cima e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. O texto fala que Jesus amou aquele jovem rico, aquele homem rico. Jesus amou. Ora, Deus nos ama. Deus ama você, ama a mim. E Ele permite que os problemas aconteçam na sua vida para que você olhe para Ele, para que você acorde dessa bolha, achando que você não precisa da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Você precisa, por favor, entregue o seu coração ao Senhor Jesus, confesse os seus pecados, seja honesto, seja sincero, entre dentro do seu coração, olhe para dentro de si e diga, eu sou indigno, sou indigna, eu não mereço, mas Jesus morreu por mim, Jesus me amou. Então está aí, Jesus amou aquele homem jovem religioso, queria dar para ele a vida eterna. Quando ele perguntou o que eu posso fazer, ele não podia fazer nada. Ele tinha que reconhecer o seu pecado e entregar a sua vida a Ele. Jesus foi na raiz do problema. Você cumpre os mandamentos? Ah, claro que cumpro. Então faz o seguinte, venda tudo que tem, dá aos pobres e sem nada, sem nenhum apego às suas finanças, vem até mim e me segue. Aí você terá um lugar no céu. E esse moço sai de perto porque ele era apegado, ele era grudado. Sua identidade, sua personalidade, sua maneira de ser, de viver, era apegada aos bens que ele havia conquistado na vida ou herdado dos seus pais. Era um jovem rico. Ele não podia fazer nada, ele teria que confessar o seu pecado. Por isso que Jesus tocou na ferida. Vai e vende tudo. O que Jesus nunca pediu de ninguém, pediu para ele. Porque ele tinha aquele apego. E aquele apego material seria o problema. Ele tinha que reconhecer que ele era pecador, que ele tinha pecado. Ele achava que não tinha. Estava tão superficial na avaliação da sua vida cristã que achava que por cumprir algumas pequenas normas, se você olhar aqui, você vai ver as normas básicas. Olha que interessante. Ele fala assim que o indivíduo, ele fala, olha, é muito interessante porque ele fala assim, eu cumpro tudo, cumpro as normas, cumpro as regras. E são regras aparentemente simples. Não matarás, nunca matei ninguém. Quando Jesus chega no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, 6, 7, fala, olha, matar não é simplesmente pegar e tirar a vida de alguém. Se você odiar, você já matou. Jesus aprofunda a lei. Eu nunca adulterei. Olha, o texto está aqui. Não adulterarás, nunca adulterei. Preste atenção. Se você olhar com intenção impura, você já adulterou. Então o adultério está na sua vida. Não existe ninguém que seja perfeito. Olha como Jesus aprofundou da ação para a intenção. Se você quis matar, se você quis adulterar, você adulterou. Não furtarás. Ora, se você tiver inveja, você está furtando. Você gostaria de pegar o que o outro tem. Não dizer falso testemunho. Se você disser uma meia-verdade, você está dizendo um falso testemunho. Aqui ele está falando sobre testemunhas no tribunal, né? Não defraudará ninguém, não enganará ninguém. Será que ele nunca tinha enganado ninguém? Ele declara, eu nunca fiz nada disso que está proibido na lei. Jesus falou, olha, então, por favor, venda tudo que tem. Você tem que entender o seu pecado, senão você não tem
a salvação comigo. Você precisa crer em mim, naquilo que eu fiz por você na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, cumpre os mandamentos e será salvo. Olha que ordem impossível. Tem gente que fala assim, olha, é só seguir Jesus que você vai ser salvo. Ou seja, é só você imitar Jesus, obedecer a Jesus, ter um padrão de perfeição como a perfeição de Jesus e você será salvo. Isso é condenar a pessoa. Ninguém é santo, perfeito como Jesus. Ninguém. Isso é colocar um fardo que ninguém aqui consegue carregar, nem eu, nem você. Então nós precisamos ter, assim, consciência do nosso pecado e pedir que Deus nos perdoe. Olha o texto. Ele diz, eu já cumpro tudo isso. Ele estava enganado sobre si mesmo. Ele precisava mudar a sua atitude. Ele não entendia a profundidade do pecado. Olha, gente, o pecado em nós não é apenas atos pecaminosos. Não. É uma atitude, é uma postura, é uma natureza. Às vezes eu fazendo uma coisa boa, ela tem uma origem pecaminosa. Se eu, através, por exemplo, Jesus faz uma citação sobre aqueles homens que davam ofertas grandiosas no templo. E depois ele elogia aquela mulher, uma mulher pobre, viúva pobre. E fala, ó, eles estão dando o resto. Mas ela, com aquelas 2 moedinhas, deu tudo. Deus olha o coração. Às vezes você dá uma grande oferta num determinado projeto, achando que você está ganhando para Deus algum tipo de crédito. Então você está querendo fazer uma barganha, uma troca. Eu dou o dízimo e Deus tem que me abençoar. Eu dou dinheiro, Deus tem que me fazer aquilo. Eu faço uma coisa, Deus faz outra. E assim o indivíduo vai negociando com Deus. Veja a sua atitude pecaminosa até numa coisa boa, que é doar para algum projeto importante. Eu já cumpro tudo isso. Não, você não cumpre. Era o que Jesus queria dizer para ele. Vai, vende tudo que tem, era a ordem de Jesus. Simplesmente abra mão desse apego que você tem aos bens materiais. Vou dar um abraço aqui no Rildo, meu irmão Rildo, a Gorete lá de Natal. Que bacana. Marisa, minha amiga, professora, Deus te abençoe, Marisa. Olha que gostoso estar aqui com vocês conversando. Então veja, esse homem tinha que entender que ele era pecador e ele precisava da graça e a misericórdia, o perdão de Deus. Quando ele se retira triste, é porque ele simplesmente rejeita a graça de Deus. O quebrantamento é importantíssimo para mim e para você. Por que ele saiu triste? Porque ele não reconheceu que ele era um pecador, que ele estava bem, que ele não precisava do evangelho, não precisava da graça de Deus. Não confessou o seu pecado, achava que ele estava ok. Não entendeu o grau, a profundidade do seu pecado, porque ele não reconheceu em Jesus o poder para salvá-lo. Jesus poderia dar para ele, naquela hora, a certeza da vida eterna, como ele deu para outros. Você se lembra quando aquele homem foi trazido de cima de um telhado, aleijado, dentro de uma cama, e ele coloca no meio da casa e Jesus fala, perdoados estão os teus pecados? E todo mundo começou a murmurar, falar que está perdoado o pecado, até eu falo. Quero ver ele fazer esse homem andar. Aí o texto diz, sabendo que eles estavam comentando sobre ele, sobre o que ele havia dito, perdoados estão os teus pecados, que era muito mais difícil e muito mais importante ter o perdão dos pecados, porque custou a vida de Jesus, a obra inteira de Jesus. Perdoar pecado não é para qualquer um, eu não tenho poder para isso, para purificar um ser humano dos seus pecados, eu não tenho esse poder. Então veja, o que aconteceu? Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a você, levante e sai daqui, andando. Ó Maurílio de Poços de Caldas, Maurílio, meu irmão, que bom que você está aqui. Claudete, que coisa maravilhosa. Deus abençoe todos vocês, gente. Então veja, o problema maior era o pecado, não era ser uma pessoa aleijada. Tem um texto na Bíblia em que Jesus fala assim, olha, é preferível você entrar sem um olho no céu do que com os dois ser lançado no inferno, sem uma mão
no céu do que com as duas ser lançado no inferno. Então, Deus não dá valor a essas coisas que nós damos. O importante mesmo é o indivíduo estar completamente entregue nas mãos do Senhor Jesus. Mas ele não reconheceu em Jesus o poder de Deus para salvá-lo. E por fim, porque ele não estava disposto a pagar o preço verdadeiro da salvação, que era se arrepender e estar na presença de Deus, pedindo perdão, pedindo a salvação que ele precisava. Nós temos que buscar a Jesus. Temos que ter intimidade com Jesus. Nós temos que nos quebrantar para que tenhamos uma vida plena. Nós precisamos quebrantar a nossa alma para tirar o lixo da nossa vida e abraçar o perdão, a graça e a misericórdia de Deus. Essa é a minha palavra para você hoje. Deus toca no seu e no meu ponto fraco. Eu não sei qual é o seu. É você que tem que responder. Às vezes todo mundo está olhando para você e você vê assim, todo mundo me acha maravilhoso. Ninguém pode apontar um pecado, ninguém pode apontar um defeito. Mas você sabe, e eu sei, aonde aperta o sapato do nosso calo. Nós sabemos do nosso ponto fraco. Deus sabe e Deus vai tratar com você nesse sentido. Descanse e confesse, entregue sua vida ao Senhor Jesus e abrace a salvação que só Jesus pode dar. O Santo de Deus, ele sim, venceu o pecado, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e oferece perdão para todo aquele que crê. Assim como aquele jovem rico se afastou triste, não faça a mesma coisa. Simplesmente volte seus olhos para Jesus e diga: eu não sou um miserável pecador, eu preciso da graça de Deus, entrego minha vida a Ti. Faça isso agora, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus purifique a sua vida. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, sê conosco. Somos pecadores, frágeis, destinados ao inferno, Senhor. Se a Tua graça não nos tocar, se o Teu Evangelho não entrar na nossa vida, se não entendermos o poder de Jesus para nos salvar, jamais seremos salvos, por melhores que sejamos. Tenha misericórdia de nós. Continue falando ao nosso coração. Salva a nossa alma. Perdoa-nos pela confissão. Te pedimos isso no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o amém? Vamos? O grande amém tríplice para falar: sim, Senhor, é isso mesmo. É assim que eu quero viver. Vamos cantar. Uma boa noite para todos vocês. Não deixe de compartilhar essa live no seu Facebook para que outras pessoas possam ouvir. Tá bom? Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Tô vendo meu primo Ricardo lá de Ribeirão também, a Sônia, a Ana, o Lauro, a Elaine. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos. Tenham uma ótima noite. Menes aí. Menes, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir. E compartilhem essa live, por favor, que outros possam ouvir a palavra de Deus. Um forte abraço. Boa noite a todos.